Muito bem, amigos, cabeças de gasolina. Hoje a gente vai falar do tal do cockpit fechado, né? Todo mundo deu seu palpite, todo mundo deu a sua regra, a sua opinião. Como que a gente não vai dar aqui, né? Eu acho o seguinte, uma coisa que eu percebo é que tem uma categoria que precisa de cockpit fechado mais do que as outras. Porque teve duas mortes que foram, assim, que poderiam ter sido salvas por cockpits fechados, que foi Dan Weldon e agora Justin Wilson. E o que acontece? Foram corridas normais de Fórmula Indy, não tinha nada assim que, puxa, não tinha um trator na pista, não tinha um caminhão na pista, não teve uma peça que soltou, não, os carros estavam correndo. É porque o circuito oval ele tem uma velocidade, uma energia envolvida que é muito alta, muito bizarra. E qualquer coisa que aconteça no oval acaba podendo ter consequências catastróficas. Então, assim, para a Fórmula 1, eu tenho que dizer que eu não tenho opinião formada, né? Hoje em dia na internet isso é uma coisa tão bizarra, né? Uma pessoa chegar e falar, puxa, eu não sei, sério. Eu sei que é bizarro isso, porque todo mundo, não, onde já se viu? Cockpit fechado. Ou então, claro que tem que ser cockpit fechado. Cara, no que se refere à Fórmula 1, eu não sei. Por que eu não sei? Porque as mortes da Fórmula 1, elas foram por problemas de processos, problemas de procedimentos. E vamos pegar e colocar também o menino da Fórmula 2, lá, o filho do John Surtees, né, o Henry Surtees, que faleceu na Fórmula 2 porque um pneu soltou na cabeça. Bom, se tiver um acidente na Fórmula 1 hoje em dia, as rodas elas são presas por cabos, que elas não saem mais voando. Então aquilo lá que aconteceu com o menino, que o pneu do acidente voou na cabeça dele, teoricamente isso está coberto na Fórmula 1. Maria de Villota não pode ter, né, carro de Fórmula 1 e caminhão no mesmo ambiente. Isso não pode acontecer. Então, é um problema de processo, de procedimento. Bianchi é um problema de processo, de procedimento. Qual que é o único caso que você poderia realmente dizer que, puxa vida, precisava ter um cockpit fechado? Felipe Massa. Mas que foi uma coisa freak e que o Felipe Massa tá aí, sobreviveu para contar a história. Então, assim, claro, eu acho que existem argumentos para dizer que a Fórmula 1, se fizer tudo certinho, você pode dizer que não precisasse de cockpit fechado. Claro, você tem argumentos a favor. Por exemplo, Fernando Alonso passou centímetros dele em Spa 2012, o carro do Romain Grosjean. Agora, aquilo que aconteceu ali, se fosse um cockpit fechado e vem um carro que nem um míssil voando na tua direção, eu acho que é uma coisa que não sei se cockpit aberto ou fechado vai fazer muita diferença. Então, existe um risco inerente. Talvez fosse até mais interessante para a Fórmula 1 trabalhar no sentido dos carros não decolarem, ter aquela proteção atrás da roda traseira igual da Fórmula Indy, que se o carro bater atrás do outro, ele não, aquela colisão entre as duas rodas não faz eles levantarem. Então, assim, agora, isso na Fórmula 1, eu acho que tem alguns argumentos que você pode dizer que a Fórmula 1 moderna, ela é segura o suficiente para você não precisar de cockpit fechado. Mas tem argumentos a favor também. Então, vai saber, né? Eu não sei. Vai ter que assentar um pouco aí essa ideia toda do que está acontecendo e ver o que as autoridades vão dizer, e ler os relatórios e tal. Agora, Fórmula Indy não. Fórmula Indy eu acho que, puxa, duas mortes mesmo e que não foram causadas por coisas bizarras do tipo trator na pista, caminhão na pista. Então, para a Fórmula Indy acho que eles vão ter que fechar. E assim, francamente, né? Esse pessoal que vem, mas não vai ficar parecendo Fórmula 1. Cara, se você pegar um cara lá do tempo do Fangio e mostrar para ele um carro do Emerson Fittipaldi, o cara vai achar uma bizarrice sem tamanho. Por que tem essas tábuas de passar roupa amarradas aí na frente do carro? Entendeu? Então, você não pode ter medo do novo, né? Aquela música, né, famosa, Elis Regina, como é que fala? Você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Não adianta, se for para fechar, vai fechar. Vão ser carros lindíssimos, né? Felizmente aí os nossos conceitos são muito legais. Talvez você não veja aí a cara do piloto ou o capacete do piloto, porque a cara você já não vê. E sei lá, talvez daqui a 30 anos seja uma bizarrice uma pessoa tá discutindo se tem que fechar ou não o cockpit. E da Fórmula 1 não sabemos, né? Vamos ver o que vai acontecer. É importante que vocês tenham a sua opinião também. Então, um abração para todo mundo e até lá.